Você pode estar perdendo 95% dos insights que você tem no dia a dia. Como aproveitar deles para ganhar vantagem competitiva na sua loja e empresa. Imagina a cena, você está lá tomando banho, refletindo um pouco sobre o dia, foi um dia estressante, mas de muitos aprendizados, e aí do nada surge aquela ideia. Você fala assim, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, só que você está tomando banho, aí você espera um pouquinho, sai e tudo mais, e aí você esquece de anotar essa ideia. O que acontece com essa ideia? Ela fica pro mundo, ela se perde. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são nesses momentos, exatamente nesses momentos que a gente está à toa, que nós estamos só refletindo, que surgem às vezes grandes planos estratégicos mesmo, grandes planos de marketing que se perdem no caminho. E por que eles se perdem? Muito porque é a forma que o nosso cérebro foi formado. Lá atrás, né, na hora que a gente começou a desenvolver nosso cérebro, ele não foi feito para guardar necessariamente muitas informações. Ele foi feito para reagir às situações, principalmente de forma rápida, e basicamente depois que aquela ação ou aquele problema, perigo foi passado, a ideia é focar na próxima coisa. Então a gente trabalhou muito isso no nosso histórico, na nossa genética. Consequentemente, essas ideias que às vezes surgem são incríveis, elas são muito fáceis e esquecíveis também. Existem estudos que falam que cerca de 95% das ideias que a gente tem no dia a dia se perdem. E isso é muito triste, porque principalmente quando a gente está falando de loja, a gente está falando de venda, a gente está falando de marketing, grande parte das coisas vem exatamente dessa criatividade, vem dessas reflexões. Então, assim, muito hoje a ideia é te mostrar um caminho onde você consiga reter essas informações, analisá-las e utilizá-las para você vender mais e ganhar mais dinheiro e ter mais sucesso e melhorar processos, mas sempre lembrando da essência, que nós somos pessoas que somos naturalmente esquecidos. E como então lembrar dessas ideias que vão surgir no dia a dia? Existe um método, chama método Coach, que é muito simples e é muito fácil de aplicar, por quê? Porque não toma tanto tempo também. Muito dos medos quando a gente está no dia a dia ali é, mas isso aqui vai demorar para ser feito. E nesse caso não é. Como é que ele funciona? Então ele é composto de 4 fases, né? Code. Capturar, organizar, destressar e expressar. Qual que é a ideia aqui? Capturar na hora que você teve esse tipo de ideia, anote. Se você tiver só uma caneta e um papel, anote no papel. E depois guarde na sua carteira. Um áudio. Joga no ChatGPT a gravação, independente da forma que for. Não deixe a ideia sair da sua cabeça. Porque é isso, ideias elas surgem, elas vão sumir e a gente não tem controle sobre isso. Então vamos garantir que as boas ideias fiquem com a gente no passar do tempo. Depois disso é muito importante organizar as ideias. Então você ter um lugar dentro da sua estrutura, e aí pode ser Notion, pode ser Miro, pode ser Ron, pode ser ClickUp, Trello, não importa. O importante é você passar ela para algum lugar. Por que isso? Porque aí você sabe que você tem um backlog de ideias que depois você vai revisitar, e aí é a terceira etapa. Mas antes de eu passar para a terceira etapa, eu vou até falar da forma que eu faço. Eu escrevo muito. E como é que eu faço geralmente? Eu jogo nesses blocos de notas assim, eu uso o Ron, mas que é muito parecido com o Notion, e aí depois eu crio no Daily Notes, né, assim, eu vou jogando nas coisas do dia, e aí de vez em quando eu faço uma organização, uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, depende, eu vou pegando essas ideias que são boas e jogando para um banco de ideias relacionado àquele tópico. Então, por exemplo, se eu estou falando de ideias filosóficas, coisas mais de reflexão geral, eu tenho minha pasta, tenho minha página ali, que é só de ideias mais relacionadas a isso. Por quê? Porque aí na hora que eu for voltar e for fazer o terceiro passo, que é, tipo, pensar um pouco sobre, eu já sei que aquilo ali tem uma lógica parecida, eu tô refletindo sobre a mesma coisa. Porque também se você vai jogando tudo no mesmo lugar, onde do nada tem processo, do nada tem reflexões profundas, do nada tem vendas, você vai ficar com muito mais difícil de conectar os pontos. E toda a ideia das ideias, sendo um pouco redundante, é exatamente a gente conseguir conectar pontos de lugares diferentes, sintetizar através de uma coisa aplicável depois. Senão não faz sentido também. Ter ideias por ideias não vale de nada. Então, voltando. Então, organizar, né, a gente está falando agora, depois é destressar. Destressar é basicamente transformar aquilo em algo que faz sentido na sua cabeça. Porque muitas vezes, igual, você acorda de um sonho. E aí você acordou de um sonho, você pensou em alguma coisa, você escreve. No outro dia você vai olhar, não necessariamente você vai lembrar exatamente do que você escreveu. E aí vem o processo de revisão. Então, fica a sugestão de toda semana ou a cada 15 dias, você tem um ritualzinho ali onde você reserva algumas horas para você rever as ideias que você anotou. Por que isso é importante? Porque, igual eu falei, você vai conectando pontos.
Toda a missão ali é uma conexão de pontos para gerar uma ação. E no final a gente vai expressar isso. O que isso significa? Igual eu falei, e eu estava até conversando isso com um dos escritores aqui. Todo conceito de você ter uma boa ideia não é você ter uma ideia profunda demais, ou complexa demais, ou cheia de informação. Uma boa ideia é o quê? Você pegar um pouco da sua vivência, você pegar um pouco de coisas externas que você leu e estudou, um pouco da sua prática, um pouco da sua genética, um pouco da sua formação acadêmica, um pouco das suas leituras. Você vai pegar um pouquinho de cada coisa, esse mundo de ideias, e você vai conseguir unir pontos para sintetizar uma ideia simples, mais profunda. E é muito importante ser uma ideia simples, porque ideias não simples não se transmitem. Inclusive aqui tem um livro que eu vou deixar como indicação, chama Ideias que Colam, que mostra exatamente isso, como as melhores ideias a nível de vendas, marketing, comunicação de empresa, na verdade não são complexas. São as coisas mais simples do mundo, porque boas ideias são isso. Só que você só vai chegar nessas boas ideias, nesse processo final, que vai realmente gerar uma boa execução se você capta o que está acontecendo no seu dia a dia, se você organiza isso de uma forma que você consiga depois voltar atrás e entender o que está sendo falado, você para pensar sobre aquilo e, consequentemente, é natural que saia o processo final de uma ideia executável, entendeu? Eu acho que todos os 3 primeiros passos são exatamente para ser natural o 4º passo, que é essa expressão dessa ideia. E o que quer dizer expressar uma ideia? É colocar em prática, seja através de um processo da sua empresa, seja através de mudar seu marketing, mudar a forma que você vende, criar uma nova linha de produto. Aí eu não sei, aí tem infinitas formas de a gente fazer isso. Mas você entende o conceito de você usar desses pequenos insights que você mesmo está tendo no seu dia a dia para se tornarem grandes ideias no futuro? Só que é um processo que você vai ter que tomar um pouquinho de tempo, mas vale a pena. Porque nesse pequeno tempo, nessas reflexões, na verdade surgem, eu diria, o 80-20 de toda grande campanha de marketing, de toda grande ideia de produto, e geralmente nessas pequenas coletâneas de pequenas ideias que você vai tendo aí durante seu dia, sua semana, seu trabalho. Para concluir aqui, só para a gente não ficar solto, por que eu defendi muito esse ponto de insight? Porque, no final das contas, a minha visão é que são esses insights que vão gerar as maiores transformações no seu business. E outro grande ponto é que a grande maioria das pessoas não vão estar fazendo esse tipo de processo. Inclusive, eu vou usar um outro exemplo aqui só para a gente finalizar. O Bill Gates, todo ano, sem exceção, ele pega todos os líderes da empresa dele, eles vão para uma casa de campo, e eles ficam no que ele chama de Think Week. Basicamente é uma semana sem computador, sem celular, onde todos os líderes estão sozinhos em grupo pensando no futuro da empresa. O Bill Gates, um cara que hoje é dono de uma das empresas mais ricas do mundo, com maior sucesso, faz isso todo ano. Tem um motivo. É porque nós precisamos, às vezes, sair dessa posição de executor para a posição de refletir, de pensar. Às vezes, a gente forçar nosso cérebro a largar os imediatismos ali das redes sociais, da vontade de ficar abrindo o celular e realmente parar para sentir o tédio e pensar sobre aquilo. E eu te garanto, porque hoje, depois que eu estudei esse processo do Bill Gates, eu comecei a aplicar não a semana, mas um dia no meu mês, eu faço o meu Think Day, basicamente. Que a ideia é a mesma. É um dia que eu desligo o celular, desligo o computador, pego um bloco de notas, um caderno, boto uma musiquinha ali na minha varanda e fico o dia inteiro pensando na minha empresa. E é bizarro a transformação e o tanto de ideia boa que surge. Só que tanto de ideia boa que surge porque eu também já tenho várias outras ideias que eu tô maturando durante esse processo. Então, assim, é um processo de coleta para, nesses momentos, fazer muito mais sentido tudo que você está construindo. E se você gostou, curta, comente, compartilhe. E, claro, mande feedbacks. Se você, inclusive, é da Zop, mande para o seu gestor de contas, independente. A gente adora saber porque nosso objetivo final é ajudar você a ter melhores resultados, a ter melhor organização e ter maior liberdade com o seu negócio. Combinado? Até a próxima, Luca.